Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro Nacional, convido vocês a vir me acompanhar em mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina. Então, bora lá comigo? Bom, minha gente, eu estava me preparando para poder limpar a cozinha, de repente começou a chover, aqui amanheceu bem chuvoso, bem cedinho já começou a cair água, caindo uma chuva muito boa e maravilhosa, e eu não tinha feito nem meu cafezinho aqui nesse momento, menina. Então eu me dei ao luxo de ficar sentada no sofá, sabe, um pouco, escutando o barulhinho da chuva, aí depois, quando a chuva passou, é que eu fui reagir. Eu falei assim: nossa, eu vou ficar um pouco aqui enrolada nas cobertas, né? Porque é tão bom barulhinho de chuva, né? Assim, a gente dentro de casa e a chuvinha caindo lá fora e tudo mais. Tudo de maravilhoso. Aí depois foi que eu vim passando meu cafezinho aqui, menina. E eu nem mostro pra vocês como é que tá a minha cozinha. Tá o ó do borogodó. É, não vai reparando não, tá bom? Só depois que eu vim tomar meu café, lanchei e tudo mais, foi que eu vim dar um gralho na cozinha. Tava assim, ó, esse caos. Mas a gente vai limpar e vai ficar tudo clean, tudo maravigold novamente, né, minha gente? Porque isso aqui são consequências de coisas que a gente faz, de cozimentos e tudo, almoço, janta, lanche, isso, aquilo, um monte de coisa, pirim, pom, 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 um monte de trenheira, né? Então, eu vou dar um gralho aqui na cozinha. Por quê? Porque mais tarde eu estarei indo no supermercado para poder fazer as compras, né, do mês, porque eu já estou quase sem nada aqui em casa, então eu tenho que ir comprar algumas coisas. Eu já tenho que deixar a cozinha toda limpinha aqui, menina, para quando chegar as coisas aqui, eu organizar tudo direitinho nos armários, e também eu tô querendo organizar as carnes, sabe? E aí eu vou usar bastante a pia aqui para poder estar cortando as carnes e tudo mais, organizando a carne moída, linguiça e coxa de frango, que é só essas coisas que eu compro no mercado, menina, e calabresa, né? Então eu comprei uns saquinhos na Shopee, que inclusive eu vou passar lá na transportadora e vou estar pegando esses saquinhos para me poder estar colocando as coisas assim, as carnes, as coisas para ficar mais organizadinho dentro da geladeira. E eu vou mostrar para vocês depois, quando eu pegar lá, eu vou mostrar para vocês esses saquinhos, tá? Que eu vou organizar tudo, vocês vão ver como é que vai ficar tudo maravilhoso. Então, para isso eu tenho que limpar a cozinha, né, mulher? Pra deixar tudo limpinho. Mas aqui, mulher, não tem jeito, porque eu tô limpando e eu já vou fazendo outra coisa, entendeu? Eu já vou sujando. Sujando forma, sujando panela, sujando prato, sujando isso, sujando aquele monte de trenheira, né? Que eu vou fazendo a limpeza e vou sujando ao mesmo tempo, logo depois, logo em seguida. Então não tem como esse negócio aqui parar limpo 24 horas por dia. Só se eu estiver fazendo as coisas, né? E me organizando e lavando ao mesmo tempo, mas isso é uma coisa que eu não faço, né? Claro que se eu tentar, é óbvio que eu consigo, mas eu não tenho esse costume, então, por enquanto, vamos levando a vida do jeito que tá. Aí eu fui lavando tudo aqui, ó, eu não, também não, coisa assim, gente, não separo, né? Porque tem pessoas que separam, como eu já falei pra vocês, separa os pratos, das panelas e tudo mais. Gente, eu não tenho paciência, sabe, pra poder fazer isso. Não tenho paciência de separar os pratos, das panelas, dos trem, das colheres e tudo, dos copos. Eu vou lavando o que tiver pela frente, sabe? Eu acho que eu sou mais rápida assim, fazendo desse jeito. Eu já sou lenta, né, minha gente? Então, se eu ainda for separar e tudo mais, talvez seja uma coisa assim, questão de costume também, isso daí, né, que as pessoas fazem, talvez fique mais organizado e tudo, e é mais rápido. Só que pra mim, eu acho que eu iria demorar muito mais pra poder fazer isso, né? Então, por isso que eu já vou logo pegando o que tem pela frente e já vou lavando. Confesso que hoje eu tava mais tartaruga velha ainda do que os outros dias. Gente, eu nunca demorei tanto pra lavar uma louça na minha vida quanto eu demorei hoje. E não tinha tanta louça assim, quanto comparado aos outros dias, né, que às vezes tava batendo até lá no telhado, né? Um monte Everest de louças, né? E tudo, minha gente. Aí, quando eu vou lavar, mulher, eu demoro demais. Mas aqui eu senti que eu tava super lenta mesmo. Então, demorei bastante. Já eu pensei em desistir dessa louça aqui umas 3 vezes, sabe? Largar tudo pra lá, porque eu tava um tempo tão friozinho. E eu mexendo com essa torneira aqui, dessa água dessa aqui, menina. Fria, né? E tudo. Tava dando vontade de sentar no sofá, ficar tomando um cafezinho bem de boa, sabe assim? E depois é que eu vou voltar a fazer meus afazeres. Só que eu falei assim, não posso procrastinar, gente. Que é isso? Coisa mais terrível na vida e na rotina de dona de casa é o procrastinamento. Viu que eu vou falar pra vocês? Se a gente pegar pra procrastinar, menina, se a gente não reagir, menina de Deus, daqui a pouco as coisas tá tudo acumulada. E aí a gente vai ficar se arrependendo por conta do procrastinamento que a gente fez. E depois, o que a gente faz dessa vida? Fica com a tranheira tudo acumulada aí. Pra fazer, demora muito mais. Então, é como eu sempre falo, não tá com vontade de fazer uma coisa, faça sem vontade mesmo. Aqui eu não tava com vontade nenhuma de lavar essa louça nesse friozinho, né? Tava aqui no quentinho da minha casa, com esse monte de louça pra poder estar lavando. Mas ainda há pouquinho caiu uma chuva, daqui a pouco vai cair mais chuva, que eu tava vendo que ia chover mais. Então, tipo assim, o que eu fiz? Falei, vou encarar a minha realidade, né, mulher? Porque é assim, a gente tem que encarar o problema de frente, bater de frente com o problema e tudo mais, e resolvê-lo, né? No caso, o meu problema hoje era essa pia aqui. Aqui, eu já tava quase largando pra lá. Essa forma, essas colheres aí, falei, já lavei a metade, poderia largar o resto tudo pra lá, sem fazer pelanca nenhuma, depois eu faço. Mas não, continuei, sabe? Fui perseverante, mulher. Não desisti, né? Então, já tava aqui na parte das colheres, que eu sempre deixo por último, porque pra mim essa é a pior parte do lavamento de louça. Então, as colheres pra mim é um terror. Mas, né,
eu consegui, graças a Deus, eliminar toda a louça suja daqui, porque eu tenho que deixar limpinha, menina, sabe? E aí, vou lá no mercado, mais tarde um pouco, tô esperando o cidadão brasileiro, o Anderson também, que vai fazer as compras dele, né, do mercado, que agora é assim, gente. O Anderson faz as compras dele e eu faço as minhas, né? E aí, então, é separado. Cada um faz a sua. Mas hoje a gente resolveu ir todo mundo num mercado só. Ele pega um carrinho, vai fazendo as compras dele. E depois eu vou e vou fazendo as minhas tudo junto ali, né? E aí, na hora de passar no caixa, cada um passa no caixa e paga as suas compras, né? Claro que as compras dele é dividido com o meu sobrinho, né? Porque é os dois que tá ficando lá na fazenda. Então, os dois estão dividindo as compras, né, do mês, as compras, né, de coisa de comida, de dentro de casa, outras coisas também, né, gás, internet e tudo mais, eles estão dividindo tudo, porque tá morando os dois lá na casa. E aqui, minha gente, é eu e as crianças, então eu me viro sozinha, né, pra poder pagar as minhas compras de supermercado e tudo mais. Claro que o Anderson me ajuda nas outras contas, né, óbvio, né, gente, porque a gente também fez contas junto, nós dois, mas as compras de supermercado, cada um se vira com a sua, né, por enquanto o Anderson tá lá. E a cozinha ficou assim, tudo clean, tudo clean, tudo maravilhoso. Nem parece aquela cozinha, né, mulher? O que nós vamos fazer agora? Vamos sujar lá. Essas crianças já estavam buzinando no meu pé do ouvido, falando que queria comer alguma coisa e tudo, tipo assim, gente, como é que a dona de casa faz sem ter os trens dentro de casa? Eu tinha aqui esses ovos, tá vendo? Tinha pouquíssimos ovos aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, vou fazer um bolo de maracujá. Porque maracujá tinha aqui em casa, que eu comprei esses 2 dias, né? Eu falei assim, vou fazer um negócio aqui. E aí, gente, essa medida aqui é a mesma medida daquela xícara que eu mostrei pra vocês, que é a mesma xícara que eu tomo café. Ou seja, é 300 ml, já tinha medido, minha gente. Meu óleo também tava bem pouquinho, então eu coloquei margarina. Vou deixar os ingredientes aí, gente, no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram fazer esse bolo de maracujá, tá bom? Porque ele é feito com óleo, não com margarina. Mas eu coloquei bem no olhômetro mesmo aqui a margarina, mas se fizer com óleo dá super certo também, entendeu? Que a receita do bolo é com óleo. E tudo, eu coloquei assim umas 3 colheres de margarina, mais ou menos, né? Bem no olhômetro mesmo. E aí agora já fui colocando aqui o maracujá, tá vendo? Eu coloco com a polpa, com tudo aí, com essa pele do maracujá todinha, não tiro, entendeu? Porque vai bater tudo, isso aí vai sumir. Pensa num bolo de maracujá que fica delicioso. Menina de Deus, fica muito gostoso. Eu também vou fazer um negócio assim, uma cobertura pra poder jogar por cima dele de maracujá também. E vai ficar tudo de bom. Então eu tô colocando aqui, gente, 2 medidas desse negócio aqui, que é a mesma medida da xícara de farinha de trigo. 2, né? Agora eu fui colocando aqui o fermento, né? Que é fermento pra bolo, uma colher, uma tampinha dessa daí, bem cheia. Pronto, bati direitinho, tá vendo, gente? E aí pronto, ó. O maracujá, tritura todinho aí, com aquela pele e tudo. Aí não precisa ficar tirando, não. Então, é isso. Agora eu vim aqui já com a forma untada e enfarinhada, vim despesando a massa, né, do maracujá, pra poder já tá levando pra assar. Tirei também já da geladeira algumas coisinhas, né, tipo esse alface aí, algumas outras coisas também eu fui tirando, porque eu vou limpar a geladeira daqui a pouco, porque eu quero deixar tudo limpinho, né, pra poder receber as compras de supermercado, né? Então é isso. Vai ser tipo assim, uma limpeza na geladeira, vai ser bem básica. Não vai ser aquela limpezona, tipo lavar e tudo, porque eu não lavo a geladeira, como eu já falei pra vocês. Eu limpo só com paninho e às vezes eu faço uma limpeza, tipo, de só tirar aquelas negócios que fica na porta, né, de lavar mesmo e tudo assim. Coisas que dá pra lavar. Agora a geladeira em si, todinho, eu não lavo. Eu passo o pano só com produto, minha gente. Eu morro de medo de queimar a geladeira lavando, sabe? Então, mas fica tudo limpinho, só passando o pano mesmo. Aí eu fui raspando aqui até a última gota de massa de bolo pra poder não desperdiçar nada. Coloquei tudo dentro da forma. Pronto, agora é só levar pra assar. Resolvi também fazer um pãozinho recheado, só que tipo assim, a minha farinha de trigo tava bem pouquinha. O que eu fiz? Eu usei essa vasilhinha aqui bem menor, que isso daqui dá mais ou menos meia xícara, eu acho. Acho que nem meia xícara dá, gente, esse negocinho aqui, tá vendo? Essa vasilhinha. Então eu fui medindo assim, nela, fui colocando leite, colocando água e tudo mais, porque eu tava pensando assim, se eu colocar muita água, muito leite, muito trem aqui, e a medida de fazer 2 pães grandões que eu tô acostumada a fazer, não vai dar, porque minha farinha de trigo não vai dar e aí eu não vou ter como completar. Só se eu colocar flocão ou alguma outra coisa do tipo, mas eu acho que não vai ficar legal. Então, eu fui fazendo somente meia receita aqui, né? Então, vai dar um pãozinho bem pequenininho mesmo, somente pra gente poder lanchar mesmo agora, antes de ir na cidade e tudo mais. E eu vou fazer também o almoço, né? Fazendo isso daqui também, gente, porque as crianças já estavam com fome, né? Querendo lanchar, querendo comer. E o Anderson também tava vindo da fazenda. Toda vez que ele chega com fome, minha gente. Porque muitas das vezes ele não tem tempo de fazer lanche e tudo mais assim. E na fazenda é mais difícil, então já quero estar com um lanchinho pronto aqui pra quando ele chegar, né, minha gente? Um bolinho de maracujá, um pãozinho aqui recheado, né? Mesmo que seja só um pãozinho pequenininho, porque só tinha essa quantidade de farinha de trigo, menina, ó. Então, não ia dar pra fazer uma receita grande, né, de pão aqui. Aí eu peguei e usei somente duas medidas dessa daí, tá vendo? Não ia dar, ia ficar coisado, melequento, preguento, não ia dar ponto na massa aqui. Então, fiz somente uma medida mesmo, né? E deu super certo, minha gente. Aí eu vou rechear, né, esse mini pãozinho. E é isso, mulher, sabe? Mas a receita mesmo você já sabe como é que faz, né? Mas eu quis fazer desse jeito aqui mesmo. Vou rechear com calabresa, um pedacinho de calabresa que tinha aqui, mulher.
Nas últimas. Tô dizendo pra você, mulher, que as coisas aqui já estavam nas últimas. Não tem quase nada. Só que tem assim, tem arroz, tem feijão, tem macarrão ainda, né, aqui. Graças a Deus, sobrou. Então, eu não vou precisar esse mês nas compras comprar arroz, comprar feijão, né? E macarrão vou precisar comprar pouquinho também, né? Então, eu vou focar em outras coisas, né, minha gente? Quando eu tenho outras coisas assim em casa que eu não compro arroz, feijão no mês, aí eu vou e foco em outras coisas, tipo mais produto de limpeza, algum cremezinho pro cabelo das crianças, mais verdura, mais fruta, né? E dá super certo, menina, tá vendo? Agora eu vim aqui abrindo essa massa com esse rolo e deu essa massa aí pequenininha, tá vendo? Desse jeito. Aí eu vou abrir ela aqui todinha e vou rechear com o último pedacinho de calabresa que existe nessa casa. Tá, mulher? Um pedacinho que sobrou. Aí eu vou tá cortando as fatiazinhas bem fininhas e colocando aqui. E a dona de casa é assim, sabe, mulher? A gente tem que fazer milagre mesmo, às vezes. Às vezes a gente tem que fazer um milagrezinho, né? Tipo, com as coisas que tem, assim, dentro de casa. E eu tava olhando aqui na massa, sabe? Eu quis fazer um pão temperado. E eu coloquei o temperinho que eu tenho, né? E ele tem uns trenzinhos pretos e eu esqueci que eu tinha colocado o tempero na massa. E tinha uns pontinhos pretos na massa todinha. Aí eu pensei e falei assim, gente, como é que esse maracujá foi parar aqui nessa massa? O negócio do maracujá que fica uns trenzinhos pretos, né, quando bate. Eu falei, como é que esse maracujá foi parar aqui nessa massa aqui, menina? Aí eu fui pegando, falando assim, tá purinho maracujá, que é isso? Aí depois eu lembrei, mulher, que era o temperinho que eu tinha colocado na massa pra fazer tipo um pão temperado, recheado, né? Então tava cheio de trenzinho preto e vários temperozinhos assim na massa e eu tava confundindo, pensando que a massa tava suja. Aí vocês veem como a cabeça da mãe, da dona de casa, da senhora anda, tá? Pra vocês verem como é que anda. Daqui a pouco, gente, eu sei o que tá acontecendo com a minha vida, que eu tô ficando desse jeito, mas é assim mesmo. Aí eu fui, coloquei a calabresa, tá vendo? Aí agora eu peguei um queijo, né? Que já tem 3 anos que esse queijo está aqui dentro da minha geladeira. Eu vou congelar ele, né? Que é pra poder ele não secar mais, que já tá ficando meio seco, sai moscas velhas daqui. Gente, tá cheio de mosca, entendeu? Na cozinha inteira, assim, ó, não pode coisar nada que venha um monte de mosca, mas é a vida, né? Aí eu fui cortando, assim, as lascas de queijo, assim, em cima aqui, né? Dessa calabresa, dessa massa, pra poder ficar um pão bem recheado, bem gostoso. E o queijo, menina, assim, esse queijo aí, né, que a gente faz assim, aí quando você deixa ele na geladeira assim, ele vai secando cada vez mais, vai ficando duro, né, seco. E aí eu vou ralar ele e vou congelar, né, pra quando eu quiser fazer alguma receita, ainda tem um pedaço bem legal de queijo, dá pra fazer pão de queijo, dá pra fazer várias coisinhas, né. Então eu vou estar ralando esse queijo aqui e congelando também, né, gente. E vai dar bom, viu, vai ficar muito legal. Aí minha geladeira vai ficar super organizada com esses saquinhos que eu vou buscar lá no transportador, minha gente, vai ficar muito bom, né? Então já fui cortando assim mesmo, não ralei, fui cortando assim as lascas mesmo assim, tá vendo? E pelo menos o pão é pequeno, vai ficar um pãozinho pequenininho, mas vai ficar, tipo assim, bem recheadinho, né? Com as coisas que eu tenho aqui em casa. Aí pronto, calabresa, queijinho, agora eu fui enrolando desse jeito, tá vendo, ó? Enrolando, e a mosca velha perto na minha vida, sai daqui, mosca velha, pelo amor de Deus. Aí fui enrolando assim, pronto, tudo de bom, né, gente? Enrolei direitinho e dei um pãozinho até legal. E fica muito gostoso, sabe, gente? O pãozinho temperado assim, com várias coisinhas dentro, né, recheadinho. Fica bom demais da conta, mulher. Aí eu fui dobrando ali pra ele ficar mais certinho assim, né? E tudo, e caber na forma. Untei essa forma aqui, ó, também, né? Forma pra pão mesmo, enfarinhei ela. E já fui colocando a massa aqui dentro. Vou deixar... Gente, eu vou pincelar uma gema, né? Aí pronto, a última mesmo, o último ovo, menina. O último ovo, né, que eu tenho aqui nessa casa, nesse Brasil. E é isso. Vocês também fazem milagre no final do mês. Tipo assim, quando não tá no dia de vocês fazer as compras e tudo, não dá certo de ir e tudo mais. Aí vocês ficam fazendo um milagre com as coisas que tem em casa, porque eu sou assim, mulher. Sabe? Eu faço qualquer coisa, eu invento qualquer coisa, menina. Sabe? Eu invento mesmo. Então dá super certo. Fazer alguma coisinha assim, né? Então, a dona de casa, ela é muito versátil, né? A gente pensa em tudo. Aí pronto, ó, tá vendo? Peguei, coloquei orégano por cima da gema pincelada, tudo. Já fui limpando aqui o balcão também, tirando a farinha de trigo, tá vendo? Gente, algumas pessoas perguntaram sobre essas marcas que tem na pedra. Gente, já veio assim, sabe, essa pedra. Ela já veio com essas marcas assim, é da própria pedra mesmo. Lá, inclusive, perto da torneira, do negócio do detergente, tem também, né? Essas marcas assim, já veio assim mesmo da pedra, entendeu? É umas marcas que tem nela mesmo. E algumas pessoas pensam que tá arranhado, alguma coisa do tipo, mas não, é dessa cor mesmo. E agora, menina, eu vim aqui pra poder limpar a geladeira
E aqui nessa geladeira nós temos, assim, coisas que não são pra colocar na geladeira. Tipo, extrato de tomate. Não precisa colocar na geladeira, Gabriela. Mas eu coloco, sabe? Pra poder não ocupar muito espaço no armário. Porque já não ocupo muito espaço, sabe? Quando eu faço as compras do mercado. Aí eu coloco na geladeira algumas coisas, porque não cabe no armário. E aí eu uso só um pedacinho do armário, aí eu vou colocando tudo dentro da geladeira mesmo. Tipo maionese, né? Que não precisa. O extrato de tomate, o vinagre mesmo, por exemplo. Essas outras coisas aí. Tinha leite aí ainda, menina, que eu trouxe da fazenda. Nem sei se esse leite ainda tava bom. Então, a minha limpeza na geladeira aqui, pra falar a verdade pra vocês, vai ser uma limpeza meia boca, tá? Uma limpeza meia boca mesmo. Porque eu não vou tirar esses trem aí, porque eu já tirei pra lavar esses 2 dias. Eu lavei, né, direitinho, com bucha, sabão, água e tudo. Então, assim, vai ser só mesmo o passamento de paninho aqui mesmo, nessa geladeira. E vai ficar tudo limpo. Nem o maracujá que tava lá, 2 maracujá que sobrou, né? Eu não vou tirar, tô nem aí, né? Já, aquela parte lá não tá tão suja assim. E fui passando paninho, menina, nos lugares que eu achei que tinha alguma coisinha assim caída, né? Algum pinguinho de algum trem, alguma coisa. Aqui nesses negócios aqui fui passando paninho também. E esse pano aí mesmo, menina. Então, porque não tava tão sujo assim a geladeira, então eu usei esse paninho de prato mesmo, assim, um pouco úmido. E fui passando, não usei produto nenhum aqui. E aí, eu fui limpando desse jeito mesmo aí, tá vendo? Aí depois eu deixei a prateleira cair bem lá no chão, menina. Pipocou no chão. Eu falei assim, que é isso? Não quebra não, querida. Chega, me deu um gelo, mulher. Pensando que ia quebrar o negócio. Aí eu ainda amorteci com o meu pé, bagaçou meu pé, o negócio caiu bem de ponta em cima do meu pé. Doeu, mas pelo menos o negócio não quebrou, né? E meu pé ficou doendo, mas depois melhorou. Enfim, aí fui limpando todos esses trenzinhos, esses compartimentos aí da porta da geladeira, né? Passando paninho, desse jeito. Muito bom, tudo bom, Gabriela, parabéns para você, obrigado. Obrigado, querida. Sou ótima, limpadora de geladeira, eu sou maravilhosa. E aí, passando paninho assim, fica tudo de bom. Se quiser me contratar, tá? Pra limpar a sua geladeira, eu sou profissional. Tipo, me pedir pra lascar água é perigoso, tá? Não me contratem pra limpamento de geladeira lascando água, porque é muito perigoso. Teve uma vez, né, que eu fui trabalhar na casa de uma mulher. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar na casa da mulher, ela pediu pra mim lavar a geladeira, né? E, tipo, eu já tinha, assim, um histórico de queimamentos de geladeiras, né? Justamente por isso eu morro de medo de lavar a geladeira. A minha geladeira ou a geladeira de qualquer ser humano, eu tenho medo de lavar. Eu não sei porquê, toda vez que eu lavo a geladeira, ela pifa. Eu não sei, gente. Aí eu fui trabalhar na casa da mulher uma vez, né? E, inclusive, uma mulher, assim, muito morta de fome, né? Que ela escondia os trem no guarda-roupa pensando que eu queria comer os negócios. E aí, aí, menina, o que acontece? Ela pediu pra mim lavar a geladeira. Eu já tava pensando assim, gente, se eu lavar essa geladeira e ela pifar. Pois não pifou, mulher? Aí o que acontece? Eu lavei a geladeira da mulher todinha, lavei, fiz uma lavagem assim bem extrema, né? Na geladeira da mulher. E tudo ficou super limpa. E depois eu passei paninho e tudo pra secar. Ficou limpinha demais da conta, sabe, né? Só que quando foi no outro dia que eu fui trabalhar de novo, a mulher falou, nossa, minha geladeira estragou, não sei o que aconteceu. Eu, no meu pensamento, eu pensei assim, Gabriela, fica caladinha, tá bom, mas eu te avisei. Meu pensamento falando, eu te avisei, Gabriela, não lave a geladeira dos outros, nem a sua, nem nada, tipo assim, porque senão é perigoso pifar. Então, por isso que eu não me arrisco, gente, lavar a geladeira, não lava não. Não lavo, tá entendendo? Então é isso, eu passo só paninho mesmo. Aí quando eu quero uma limpeza bem pesada mesmo, eu tiro as coisas, né, que dá pra tirar e limpo, né? Limpo, mas joga água, não jogo. Eu lavo direitinho os negócios e tudo que dá pra tirar fora. E na geladeira em si, dentro, eu simplesmente passo um produtinho e passo o pano. E dá super certo, mulher. É melhor a minha paz na minha vida, né? De geladeiras funcionando. E é isso. Aí agora eu fui colocando as outras coisas ali, tá vendo? Tem até esse xarope aí, eu coloco na geladeira ele, tá vendo? Porque ele fica mais consistente, sabe? Esse xarope aí que é bom pra gripe que eu faço. Então ele é ótimo, maravilhoso. Inclusive tem que fazer mais, que já tá acabando. Aí eu finalizei aqui, menina, sabe? A limpeza da parte de baixo da geladeira. Coloquei todas as coisas no seu devido lugar, como vocês viram, já tá bem vazia a geladeira. E também porque eu não compro algumas coisas assim, né, gente, que enche a geladeira. Tipo, várias coisas, né, assim, que muitas pessoas compram. Refrigerante, essas coisas assim. Então, iogurte, aqueles iogurte eu comprava também antes, não compro mais. Esse mês eu vou comprar daqueles do pote maior. Para as meninas, né? Pra ver se elas tomam. Porque eu acho que desse daí elas podem gostar. Mas daqueles pequenininhos que eu tava comprando antes, aquelas bandejinhas de iogurte, elas não queriam mais, gente. Aí, tipo, eu tava perdendo dentro da geladeira, né? Então, não compro mais, minha gente. Aqui nessa parte de cima também, eu só passei paninho, tá vendo? E a geladeira tava desligada, eu deixei ela descongelar. Saiu todo o gelo. Aí eu só vim passando o pano mesmo aqui nessa parte. E eu tô pensando também, essas frutas, tá vendo que tá tudo lá em cima, a acerola inteira desse jeito? Gente, é muito bom, é muito legal assim as acerolas, né? Só que eu preferia a polpa mesmo da acerola já prontinha, né? Que era só bater e pronto, né? Eu tô pensando em bater ela e deixar somente a polpa mesmo, né? E colocar nos saquinhos e guardar a polpa da acerola já
coisadinha mais prática, né? Aí eu vou ver o que que eu faço, né, menina? Pra poder coisar. Tinha um trenzinho aqui, mas eu acho que era da geladeira mesmo. Eu tentei tirar, não saiu de jeito nenhum. Mas aí eu coisei. Aí eu tentei até colocar a acerola e o pacote de acerola na porta pra segurar, mas não deu certo não, mulher. Aí eu fui terminando de limpar, né? Desse jeito aí e tudo mais. E aí depois vocês vão ver como vai ficar super organizado isso daqui, mas eu tô deixando já tudo clean, tudo Maravigold, né, menina? Então, é isso, minha gente. É básico do básico mesmo que eu fiz hoje aqui em casa, né? O meu maior desafio hoje foi realmente a louça, né? Não foi faxinão de casa que eu fiz, né? Porque toda vez que eu faço faxinão, tem esse tantão de louça pra poder lavar, né? E tudo. Aqui tem essa carne que eu não identifiquei o que que é. Tem pequi aqui ainda, menina, que eu também pretendo colocar nesse saquinho que veda bem, né? E não fica saindo cheiro e tudo mais. Ó, aí tá o queijo nesse saquinho também, que eu tô querendo ralar ele, né? Ralar e já deixar raladinho dentro do saco pra quando eu quiser fazer um pão de queijo, alguma coisa do tipo. Fui passando o paninho bem aí nessas prateleiras da porta também. Eu acho que sai, claro que sai nessas negócios aí da porta, mas eu não vou tirar não, entendeu? Não estou na vibe de tiramento de trem de geladeira pra poder lavar. Tem milho também aqui ainda, vamos ver como é que eu vou fazer pra poder organizar eles. E pronto, gente, coloquei as coisas tudo dentro da geladeira novamente, do freezer também, né? Aí quando eu chegar com as compras, eu organizo tudo direitinho, né? Vai ficar tudo de bom, tudo maravilhoso. O bolo já tava assando, o pão já tava crescendo direitinho, né, minha gente? O bolinho de maracujá. Então já vou fazer aqui uma sopinha bem rápida pra gente poder almoçar. Sopinha de macarrão, então já fui aqui cortando essa carne. Vou fazer um macarrão com abobrinha verde. Aí bem nesse momento o cidadão brasileiro me ligou, minha gente. Aí eu tive que fazer uma pausa. Mas fui cortando essa carne aí, que é músculo, minha gente, tá vendo, ó? E aí, por isso que eu quero muito a praticidade da carne já cortadinha no saquinho. Por conta disso, menina. Porque tem que tá tirando a carne, né, da geladeira. E aí pega, descongela. Aí congela de novo, descongela de novo. Aquela coisa, né? Então, por isso que eu providenciei esses negocinhos. Pra deixar a geladeira mais organizada. Então, no próximo vídeo vocês vão ver, tá bom? Essa organização maravilhosa que eu vou fazer. E é isso, menina. Aí eu fui colocando aqui a panela no fogo, né? Fui colocando... Gente, só tinha esse belisquinho de óleo também, tá vendo? Então, tava nas últimas realmente. Por quê? Porque já, né? Eu fiz compra... Foi no dia, sei lá, 28, parece, não lembro. E já passamos do dia 3, dia 4, já estamos no dia 6 já, né, menina? E aí, o que acontece? É isso, né? A vida. Aí os trem vai acabando tudo, o dono de casa vai ficando aperreada, porque as crianças vêm, ai, tô com fome, não sei o que lá e tal. Aí ela tenta fazer um milagre. Mas hoje, pelo menos, consegui fazer um bolinho de maracujá. Glória a Deus, vai ficar delicioso, menina. E fui fazendo aqui também, né, uma sopinha aqui, fui fritando o músculo aqui, ó, tá vendo? Depois eu só jogo a abobrinha aí dentro e coiso o macarrão e fica muito bom. E o bolo de maracujá ficou pronto, tá vendo, ó? Ficou maravilhoso, menina de Deus, pensa num bolo gostoso. Aqui também, mulher, essa caixa de leite condensado já estava aberta, né? Eu nem sei pra que foi que eu usei esse leite condensado que eu abri e acho que eu não usei todo ele. E ficou um tanto, esse tanto aí, ó, não era a caixa cheia. Aí eu vou fazer a cobertura do bolo de maracujá com esse leite condensado que tinha aqui, né? As coisas tudo nas últimas, menina, mas vamos lá, dona de casa consegue. Aí coloquei também essa caixa de leite condensado, de creme de leite, que estava aberta também. E eu não sei pra que foi que eu usei um leite condensado, abri. E o creme de leite também eu abri e coloquei na geladeira. Aí aqui nesse momento eu poderia ter peneirado, né? Aqui o maracujá, a polpa do maracujá peneirado pra tirar essa pele aí. Mas não tem problema nenhum, eu tiro depois, eu joguei tudo aí dentro, tá vendo? Desse jeito. Então aqui é somente leite condensado mesmo, o creme de leite, né? Tipo, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e uma colherzinha de margarina. E a polpa do maracujá. Mas aqui como não era completo assim, né, gente, a caixa de leite condensado, nem o creme de leite, então usei o que tinha mesmo, o restinho que tinha aí pra poder fazer. E vai ficar ótima também, né? Essa calda aqui pra jogar por cima do bolo. Coloquei uma colher de margarina, tá vendo? E já tava cozinhando lá a carne com a abóbora. E depois é só colocar o macarrão. Vocês já sabem, né, minha gente? A sopinha que eu sempre faço aqui. E agora eu fui misturando muito bem aqui. Toda essa negócio aqui, gente, do maracujá com leite condensado, com creme de leite. E dá super certo, né, menina? Graças a Deus eu sou uma pessoa muito versátil, né? Eu consigo fazer várias coisas assim. E tipo, eu posso estar assim com poucas coisas em casa que eu consigo fazer qualquer coisa, né? Tipo, até fritar um ovo, misturar com farinha, já tá bom demais da conta, né, minha gente? Assim, e tudo a dona de casa consegue fazer. Mas é isso. Aí eu vim aqui agora, coisando aqui o bolo, né? Pra poder desenformar e colocar naquela gamela, que eu já mostrei pra vocês, aquela gamela maravilhosa, minha gente.
E aí deu certinho. Ela vai virar tipo uma boleira aqui em casa, né? Pra poder colocar no bolo. Aí eu fui descolando o bolo ali da forma, né? E vou jogar nessa gamela e vou jogar a cobertura por cima. Vai ficar lindo, vocês vão ver, peraí. Vocês vão ver. Aí, gente, bem nesse momento, o cidadão brasileiro chegou. Chegou bem na hora do bolo. Eu falei, que é isso, cara? Você tava planejando já chegar bem no momento do bolo. Do bolo já com a cobertura pronta pra poder jogar aqui por cima. Nossa, cara, ó, não vou falar pra vocês, viu? A vida do cidadão é maravilhosa, né? Tem uma mulher cozinheira desse jeito aqui, igual eu, né? Confeiteira, boleira, enfermeira, tudo eira. Eu sou muito eira, gente. Por isso que o Anderson, ele é muito coisado por mim. Principalmente se a mulher for confeiteira, boleira e tudo, assim, enfermeira e cozinheira. Gente de Deus. Nossa, sabe? E aí coisa, né? Maravilhosa. Então é isso. Aí o cidadão, né? Fica muito feliz porque eu sou tudo eira. Aí eu fui coisando, tá vendo? Deixei engrossar bastante aqui. Agora eu vim tirando essa pele aí, ó. Tá vendo que ficou coisado? Nossa, como você é jega, Gabriela. Por que você não tirou já no início? Pois é, né? Jegais do mundo. É a vida, a gente vai aprendendo. Mas ficou maravilhosa. Ficou bem grossa essa cobertura, tá vendo? Bem grossona mesmo. Eu deixei engrossar bastante. E agora eu já vim aqui jogando por cima desse bolo maravilhoso. Então ficou um bolo muito maracujazudo. Bem maracujazudo mesmo esse bolo ficou. Uma delícia maravilhosa. Eu joguei a calda quente mesmo por cima dele aqui, ó. E fui espalhando bastante assim, fazendo com que caísse toda a calda por cima do bolo. E o restinho eu coloquei numa xícara, tá? Que aí a gente vai, corta a fatia do bolo aqui, coloca no pratinho e joga a calda, mais calda por cima, né? Pra ficar com mais sabor de maracujá, né? Mais delicioso, maravilhoso. Olha que lindo. Gente, como eu sou boleira. Meu Deus do céu, quando eu falo pra vocês que eu sou eira, vocês não acreditam. Eu sou boleira demais. Então, vamos lá. Fui cortando aqui, mulher. Vocês aceitam um pedaço? Se vocês aceitam um pedaço, me diga, por favor, tá bom? Porque tá muito lindo esse bolo de maracujá. Então, não dá pra poder rebolar o bolo na tela do celular, né? Então, simplesmente vocês façam aí na casa de vocês esse bolo de maracujá aqui. Vou deixar a receita aí, como eu falei, né? Pra vocês fazer, ó. Lindo, maravilhoso, né? Um deus, um louco, um feiticeiro, esse bolo de maracujá. Fui pegando mais calda e jogando aqui, tá vendo? Não, vou falar pra vocês. Tá me dando até água na boca aqui agora que tá falando e mostrando esse bolo. Bom demais da conta, mulher de Deus. Né? Ó. Aí pronto, gente. Fui servindo as crias, né? Uma fatia pra fulana, uma fatia pra Beltrana. E aí o Anderson, como eu falei pra vocês, chegou nesse exato momento, bem no exato momento do bolo. Eu acho que ele sentiu o cheiro do bolo lá da fazenda e já veio correndo, né? Igual uma coisa. E aí veio já pra poder chegar bem na hora do bolo, menina. A calda quentinha aqui, ó, jogando por cima desse bolo, né? Maravilhoso. Servi a outra criança, né? Ó, a felicidade do ser humano. E agora o do antes é metade, tá? Metade do bolo para ele. Porque ele come assim, né? Esses pedação gigantescos. Enfim, é isso. Fui colocando, ó, aqui pro cidadão brasileiro trabalhador rural. Lindo, maravilhoso. O bolo, tá, gente? Aí eu fui colocando mais e mais caldas para esse cidadão, né? Porque eu já sei que ele gosta bastante dessas minhas receitas maravilhosas, minha gente. Antes ele é muito difícil comer nas casas dos outros, assim, sabe? Tipo, em outros lugares. Mas em casa, menina de Deus, falar pra vocês, ele ama as minhas receitas, né? E é isso. Aí agora eu vim aqui pegando um pedaço para mim também, né, gente? Que eu só tomei um cafezinho, né? De manhã cedo. E o pão já tava assando, mulher. Já tava assando o pão também lá, né? E tudo mais. Então eu gosto muito, gente, de fazer esses lanchinhos, essas coisas assim, né? E quando dá certo, menina, aí é que eu gosto mais mesmo, né? Mas quando não dá certo também, só de teima eu como, viu? Tem pessoas que jogam fora, mas eu como, mulher. Tá entendendo? Esse bolo poderia ter ficado xoxo, capenga, mas não ficou. Então, bom demais, né? Maravilha. Então agora, menina, eu já me arrumei, né? Não deu tempo nem de coisar o pão, já deixei coisando lá. E aí, mulher, me arrumei aqui e fui pra cidade, né? Que eu antes tava com pressa pra poder ir fazer as compras, né? E tudo mais. Então, estamos indo direto para o supermercado pra poder fazer as compras. Eu pensava que igual hoje não é o dia D e tá um dia mais barato do mês que fica lotado de gente dentro do mercado, mas era um dia de promoção também assim, né? E tudo, porque todo dia tem promoção nesse mercado. Só que eu pensava que não ia estar tão cheio, ó. E estava lotadérrimo o mercado neste dia. Ainda foi difícil até de andar aqui dentro do mercado, estava lotado, o açougue também estava super cheio, as coisas tudo. Então o Anderson já foi pegando as coisas dele, colocando no carrinho, e ele foi somando, e eu também fui somando,
Aí tinha aqui abacaxi, R$ 7,97 e tudo mais. Maçã, R$ 8,97, entendeu? Aí o caixa tava lotadérrimo e tudo mais. Compramos os trem, a gente demorou décadas, né? Demorou muito, porque a fila do caixa também tava enorme. Tivemos que esperar bastante, tava lotado o mercado, menina. Então, eu também tentei somar e tudo mais assim. Mas, mulher, eu vou falar pra vocês, viu? Não consegui somar. Então, na metade do caminho, eu já desisti. Larguei pra lá, não somei e deu certo. Bom, minha gente, então, só deu pra me finalizar o vídeo agora. Tá noite aqui também, ó, inclusive. Também porque eu tive que sair. E aí, na correria, eu não deu tempo de finalizar o vídeo, tá bom? Mas vou finalizar aqui agora, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.